Boa noite, pessoal. Eu sou a Bruna Mie e sejam bem-vindos ao Cursando Futuro. Como vocês sabem, a Academia do Futuro é um projeto de desenvolvimento pessoal para jovens do Nippon Country Club, que vem há muito tempo procurando aliviar os impactos dessa quarentena. Por isso, criamos a campanha Eu Amo Nippon, que engloba vários projetos que visam transmitir o conhecimento, entretenimento e gerar uma maior interação entre os sócios. Como parte deste projeto, criamos o Cursando Futuro, que tem como objetivo auxiliar os jovens na escolha de sua profissão, através de entrevistas com pessoas que irão compartilhar da sua experiência nessas áreas. Na live de hoje, estaremos conhecendo um pouco mais sobre o mundo da engenharia mecânica, e por isso trouxemos um profissional e um estudante, para que vocês conheçam tanto o âmbito profissional quanto universitário. Hoje a gente tem o Rodrigo Tanigava, que é engenheiro de teste da Fiat, e o Rodrigo Kazuki, que é estudante da Unicamp. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Boa noite para todo mundo. E seja bem-vindo, Kazuki. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui. A gente que agradece e muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Nós temos certeza que todos que estão assistindo irão aproveitar muito. Lembrando que a Bia também estará por aqui, acompanhando as perguntas e os comentários do chat no YouTube e no Facebook. Boa noite, gente. Eu vou acompanhar os comentários da live, então podem mandar suas dúvidas ou comentários, que eu selecionarei alguns e transmitiremos aos nossos entrevistados. E, além de entreter e inspirar, buscamos ajudar uma instituição que necessita da nossa ajuda, a Associação para Excepcionais Kodomo Sono, que é uma entidade sem fins lucrativos voltada à assistência e amparo a pessoas com necessidades especiais. Para fazer as suas doações, basta acessar o link que está em nossa descrição. Então, Mie, pode dar continuidade. Muito obrigada, Bia. E agora nós daremos início à nossa entrevista. Rodrigo, você poderia nos dizer por qual motivo você escolheu o curso de engenharia mecânica? Houve alguma influência da família ou de alguém? Bom, eu acho que influência da família até que não. Eu tinha muita curiosidade de saber como é que as coisas funcionavam, né? Eu acho que a engenharia acabou me proporcionando isso, sabe? A gente, quando é criança, gosta de sair fuçando as coisas, abrindo, desmontando, desmontava carrinho, então eu acho que foi mais a questão da curiosidade, sabe? Saber como é que as coisas funcionam e entender um pouquinho de tudo. Aí acabei indo para esse lado da engenharia. Eu acho que ela me ajuda bastante nessa questão, sabe? Uhum. E no seu caso, Kazuki, você teve alguma influência para ter escolhido a engenharia mecânica? Meu pai, ele é engenheiro mecânico, mas ele não me influenciou diretamente. Na real, ele nem queria que eu seguisse essa área, mas quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com coisa de montar, sabe? Tipo Lego, assim, os blocos de montar, quebra-cabeça. Aí eu sempre falava que eu queria trabalhar na Lego. Eu ia virar engenheiro mecânico e trabalhar na Lego. Aí quando eu fui crescendo, eu fui gostando de matemática e tal, física. Aí meus pais falaram para eu tentar o curso técnico para ver se eu gostava. Aí acabei fazendo técnico em mecânica também, mecânica industrial. E aí gostei do técnico e segui carreira. Continuei na área. E você acha que, por exemplo, esses cursos técnicos, você recomendaria eles, tipo, para o pessoal fazer para saber melhor o que eles querem seguir? Ah, com certeza. É bem bom para você ter uma noção assim. Não é tão teórico o curso técnico, na minha opinião. Pelo menos o que eu fiz eu não achei tão teórico quanto a graduação em si. Ele é bem mais prático, bem mais simplificado, mas dá para ter uma noção boa assim da área. Além de ter contato com professores que são engenheiros também. E dentro das ETECs, né, os centros, o Instituto Federal também que tem, você acaba tendo bastante contato com outras pessoas de vários cursos, por exemplo, química, desde química, meio ambiente, mecatrônica, automação. É bem interessante você ter esse convívio com outras pessoas, que aí você acaba conhecendo outros cursos também mais de perto, antes de entrar na faculdade.
Então, às vezes, a pessoa acaba que não gosta muito do curso, mas pelo menos já sabe que não gosta e aí segue para outra coisa. Ter, tipo, meio que um gostinho, assim, de entrar na faculdade pode acabar dando, tipo, uma chave para você descobrir o seu futuro melhor, né? Uhum. E junto com esse seu curso técnico, como que foi a sua preparação para o vestibular? Ah, eu comecei a me preparar para o vestibular, na verdade, só no terceiro ano. Não era dos melhores alunos. Eu era um bom aluno, mas eu não era muito estudioso, como as pessoas imaginam que é um estudante para o vestibular, um cara que é focado. Assim, eu não era muito focado, mas eu ia bem. Eu estudava tanto as matérias do técnico quanto as do ensino médio. Gostava bastante, mas não era nada assim. Aí no terceiro ano fiz uma prova de bolsa para prestar curso em etapa, e aí consegui uma boa bolsa. Só que eu acabei tendo que fazer uma cirurgia no começo do ano, e aí eu fiquei meio mal e não consegui entrar no primeiro semestre. E aí só consegui entrar no segundo semestre no noturno, né? Porque eu fazia médio e técnico, né? Aí fiquei fazendo os 3 períodos no terceiro ano. E deu bom, deu bom. O final do ano foi bem conturbado, que aí foi TCC, vestibular. Eu tive TCC, eu fiz FUVEST, primeira fase FUVEST, no dia seguinte apresentei TCC. Então, tipo, foi bem correria, mas foi gostoso, assim. Foi uma época que eu consegui render bastante. E em meio a essa correria, os estudos, no fim você conseguiu acabar passando no curso de Engenharia Mecânica da Unicamp. Como que funciona a infraestrutura da sua faculdade? Então, eu vou mostrar algumas fotos aqui da faculdade em si. Deixa eu só aparecer elas aqui. À esquerda, vocês podem ver, é um dos auditórios da engenharia mecânica, né? Do prédio da engenharia mecânica em si. Onde a gente tem algumas palestras, treinamentos, a gente pode até fazer reunião, se a gente quiser. A gente pode marcar para reservar sala, então a gente tem bastante coisa. Infelizmente eu não achei foto da sala em si, mas as salas são tipo boas também. As salas do prédio da mecânica, que é onde a gente acaba fazendo as matérias da engenharia depois que a gente passa do ciclo básico. À direita, a gente tem uma sala do ciclo básico em si, que é onde a gente tem as matérias mais iniciais, né? Tanto é que a sala é bem grande, porque engloba alunos de todas as disciplinas, né? Matemática, engenharias, física. Então, tipo, a gente tem bastante aluno nessas salas. E a gente tem as matérias mais básicas, cálculo, geometria, física, estatística, essas coisas. E aí depois, quando a gente vai passando para as matérias mais de engenharia mecânica mesmo, a gente vai para o prédio da FEM. Assim, e na faculdade vocês aprendem com tanto teórico quanto prático. Aí eu gostaria de perguntar para você, Rodrigo, qual que é a diferença entre a prática e a teoria da engenharia mecânica? Você pode repetir, por favor, Bruno? Deu uma travada. Claro, sem problema. Qual que é a diferença entre a prática e a teoria da engenharia mecânica? Ah, eu acho que toda, né? Na faculdade a gente tem bastante matéria assim teórica, porque eu acho que a engenharia mecânica ela é, se você pensar de forma bem simples, ela é a matemática e a física aplicada de alguma forma no mundo, né? Então é necessário você aprender a parte de matemática e física e aí converter tudo esse aprendizado na prática, né? Então assim, quando você consegue fazer essa transformação da teoria para a prática, que eu acho que é a parte legal da engenharia, entendeu? Você consegue entender as coisas com uma boa base teórica, entendeu? Eu acho que essa que é o ponto-chave, assim, de ser um engenheiro. Assim, é por isso que a teoria é uma parte tão importante, já que a gente consegue aplicar ela depois. E para você, Kazuki... Exatamente. Ah, perdão, sim. E para você, Kazuki, qual que é a diferença? É mais isso aí que o Rodrigo falou, né? A aplicação da engenharia acaba que não é tão redondinha quanto a gente imagina, né?
tem alguns imprevistos, questão material, na realidade, muda bastante, né? A gente com, trabalhar com a confiabilidade material, saber o que esperar dele e saber o que esperar dos processos. Tipo, nem tudo sai como a gente queria no papel, né? Então, a gente tentar se aproximar o máximo possível é o grande desafio, né? Eu acho assim que a gente aprende no papel, na matemática e na física, e quando você vai para a vida real, não é aquele mundo perfeito, né, que a gente está acostumado no livro, e aí que entra a parte do bom senso ou da loucura do engenheiro, né? Até onde que ele consegue ir, até onde que ele não consegue ir, sabe? Deve ser, porque, tipo, normalmente aqui no mundo real a gente tem umas variáveis que no final a gente nem pensa em calcular, né? Exatamente. E a engenharia mecânica é uma área muito vasta. Então, quais são as áreas de atuação dentro da engenharia mecânica e como o senhor escolheu a sua, Rodrigo? Bom, eu acho que muita gente tem essa opinião, talvez, de que o engenheiro está sempre ali com a mão na graxa, debaixo de um capô de carro, mexendo no motor, com a mão suja. Eu acho que tem muito isso, sim. Existem muitas áreas que a gente acaba ficando só na parte assim, de consertar coisas, né, que é a parte de manutenção que a gente chama. É uma área grande da engenharia, sabe? Mas eu acho que a engenharia mecânica ela vai muito além, sabe? Então, assim, eu tenho colegas que trabalham com sistemas de automação para casas, sistemas de automação para shoppings. Eu tenho colegas que foram para a área de administração e gestão, entendeu? Então acaba que você aprende um pouquinho de tudo, desde produtos agrícolas, naval, aeronáutica. Então, assim, você consegue abrir o seu leque bastante, sabe? E vai de cada um escolher o que achar mais interessante, assim, né? No meu caso, eu acho que eu tinha uma vontade de trabalhar com carro desde pequeno, gostava muito de carro. E durante a faculdade eu conheci um projeto, né? Eu acho que o próprio Rodrigo aí faz parte. E nesse projeto eu me encontrei bastante, sabe? Acabou que é um projeto extracurricular, né? E esse projeto tive a oportunidade de botar a mão na massa ali, sabe? Sair um pouco do livro da faculdade, de ficar só estudando e botar a mão na massa. E construir com as minhas próprias mãos um produto, né? Algo que eu consiga vender, né? Então, assim, eu fiz o meu produto, entendeu? Eu criei o meu produto, desenvolvi, construí, e agora estou apresentando e testando meu produto. E isso para mim foi muito legal. E aí eu falei, eu queria seguir nessa área, sabe? Eu senti muito prazer em criar a minha própria invenção, entendeu? Desenvolver e fazer tudo com as minhas próprias mãos, sabe? E aí eu falei, é isso que eu quero para mim. Acho que eu vou seguir nessa linha de criação, sabe? De desenvolvimento. E para você, Kazuki, você já sabe que área você deseja seguir? Atualmente, né, como o Rodrigo falou, eu faço parte do Baja, da Unicamp, assim como ele já foi um dia, e gostaria muito de seguir os passos dele, né? Você trabalhar com dinâmica veicular, eu acho que é muito bacana. Eu aspiro bastante a trabalhar com isso um dia, mas também estou aberto a novas oportunidades, né? Ainda tem bastante chão pela frente, então é uma área vasta, né? Então vamos ver o que nos espera. E, Rodrigo, como você disse que sentiu amor pela essa área de engenharia mecânica mais automotiva, atualmente você é engenheiro mecânico da Fiat. Conta pra gente um pouco mais sobre o seu dia a dia, o seu cotidiano, trabalhando. Tá, eu entrei na Fit em 2015, então já tem praticamente aí 5 anos, né, que eu trabalho lá. Nunca trabalhei em outra empresa, então assim, desculpem se vocês queriam alguém que tivesse uma experiência, mas eu infelizmente só trabalhei nessa empresa. Eu entrei na área de gerenciamento do projeto, então eu era o cara responsável assim por conseguir
que o carro, que as peças do carro chegassem no tempo certo, então eu era o cara responsável pelo plano, né? Eu ficava gerenciando todo mundo. Ah, o cara do teste vai testar tal dia, o fornecedor vai entregar tal dia. Eu tinha que manter o cronograma, fazer o cronograma ser seguido, né? À risca. E aí eu trabalhei como gerente de projeto durante 2 anos e meio, e aí eu ficava muito em reuniões, eu tinha que fazer essa parte de gestão muito bem feita, sabe? E aí, em 2018, eu resolvi mudar de área, eu estava um pouco saturado já de fazer a parte de gestão, né? E eu queria seguir um pouco mais na área técnica. Então, assim, eu acho que o engenheiro tem que ter as duas coisas, mas no meu caso eu prefiro um pouco mais a área técnica do que a área de gestão, sabe? Eu acho que foi bom eu ter aprendido um pouco da gestão, mas eu prefiro seguir um pouco mais na parte técnica. E aí surgiu uma oportunidade, algumas vagas abriram na área de testes, e aí eu pedi ao meu chefe, falei, ó, se eu puder, se eu conseguir uma vaga, você me libera, ele me liberou, e aí eu fui lá pedir a vaga pro rapaz do testes, né, pro chefe do teste, e hoje eu sou engenheiro de testes. O meu dia a dia, ele é bem dinâmico, assim, né, então, assim, eu não fico mais muito na minha sala, eu acabo que eu tenho que sair com o carro para fazer teste em vários lugares diferentes. Então é um dia a dia menos escritório e mais campo de provas que a gente fala, né? Você vai na oficina, controla seus equipamentos, controla suas peças, sai para testar, avalia, faz um relatório e apresenta numa reunião, tá? Então assim, eu fico menos tempo em reunião, no telefone, que é um negócio que eu não gostava, e agora eu fico mais na parte de avaliação, sabe? E a gente faz viagens, viaja para São Paulo, viaja para outros lugares, e acaba que é um pouco mais dinâmico, sabe? E o meu compromisso acabou sendo com a performance do carro e não com o plano do carro, entendeu? Não sei se ficou claro, mas acabou migrando um pouco. Esse é o meu dia a dia hoje, sabe? Nossa, eu já vou mandar meu currículo pra você, pelo amor de Deus. Pode mandar. Eu não mando em nada lá na Fiat não, mas a gente encaminha, entendeu? Nossa, trabalhar no campo de provas deve ser muito bom. Nossa senhora. É legal, para quem gosta, assim, não que seja mais fácil ou mais difícil, sabe? Eu não queria entrar nesse mérito de mais fácil ou mais difícil. Eu tenho colegas que adoram essa parte da gestão e se encaixam muito bem na parte da gestão, sabe? Mas no meu caso específico, eu preferi ficar um pouco mais na parte de testes e menos na gestão, sabe? Uhum. E, Rodrigo, como você faz para atuar nesse segmento? Você necessita de alguma especialização para exercer essa função? Ah, no meu segmento específico, eu acho que o projeto que eu escolhi para fazer durante a faculdade fez total diferença, assim, né? Eu acho que eu não conseguiria ter o emprego que eu tenho hoje se eu não tivesse participado do projeto. Foram escolhas, né? Assim, cada um teve uma oportunidade durante a universidade, né, durante o curso. Você já deve ter ouvido falar do Ciências Sem Fronteiras, que teve na época, e além do Ciências Sem Fronteiras, tiveram outros programas de intercâmbio, Braftec, ia para a França e tal, e eu acabei optando por não ir, e muitas vezes eu fui questionado, eu mesmo me questionei demais, sabe, se valeria a pena eu largar o que eu fazia na época na faculdade para poder encarar um intercâmbio, e eu acabei não indo, sabe? E assim, às vezes eu ainda penso hoje se eu devia ter ido, mas por outro lado eu acho que eu me apeguei tanto e foi uma escolha assim que eu não ia ter o emprego que eu tenho hoje se eu não tivesse feito isso, sabe? Mas eu não posso falar, esse é o meu caso, né? Cada um pode ter um caminho diferente, isso nada impede de cursar o seu próprio rumo, né, durante a graduação. Então, por saber que acabaram ficando também em resultados anteriores, Cadu, quais foram os testes nessa faculdade? E igual você tinha dito que atualmente está no Baja, qual que é a sua função no Baja? E você pode explicar também um pouco mais sobre esse projeto? A primeira parte cortou um pouco, desculpa. Ah, Pode perdão. repetir? Você poderia explicar um pouco mais sobre as entidades que tem na sua faculdade e também falar um pouco mais sobre a sua função no Baja e sobre esse projeto em si? Eu vou mostrar uma foto aí do pessoal aí das extras. Essa foto aí, ela foi tirada
essa foto aí em cima, ela foi tirada no UPA, né, que é o Unicamp de Portas Abertas, que é uma visita que as pessoas podem fazer ao Unicamp, pessoas que querem estudar lá. Todos os anos tem o UPA, então se vocês quiserem pesquisem aí, que as entidades da Unicamp se reúnem para mostrar seus projetos. Você pode conhecer laboratórios, conhecer a universidade, conhecer todos os projetos. E aí, especificamente, são os projetos da engenharia mecânica, que são vários. São só da mecânica, são atividades extracurriculares, são umas 12, 13. Então, você pode trabalhar, fazer robô, avião, foguete, carro de corrida, carro para andar no barro, carro para correr pra caramba, carro elétrico. Então você tem bastante coisa para brincar, para explorar. É uma área bem vasta, isso é só a parte de construção, né? Tem a parte ainda de empresa júnior, que é mais gestão, talvez eu esteja falando besteira, porque eu não sou da júnior, mas tem a parte da empresa júnior, tem a parte de atléticas também, onde você pode se dedicar a esportes, a eventos. Tem mercado financeiro, tem várias coisas que você pode explorar dentro da engenharia mecânica. Eu especificamente escolhi o Baja, não muito por conta do projeto, eu me identifiquei muito com as pessoas do projeto. E foi um lugar onde eu me senti bem, me senti confortável. E esse ambiente onde eu me sentia confortável e bem tratado, né, eu me sentia bem, propiciou para que eu ficasse bastante lá e aprendesse bem. É um lugar onde eu posso ficar o dia inteiro, que eu não canso, que eu não saturo. Tá todo mundo sempre trocando informação, se divertindo, então é bem legal. Essa foto aí, como vocês podem ver, é de um dos laboratórios, né? É o Labedim, que a gente chama, Laboratório de Ensaios Dinâmicos. E nesse dia, a gente estava fazendo um teste de suspensão. A gente estava aquisitando os esforços que entram na suspensão, os esforços verticais. E aí a gente teve todo o suporte dos técnicos, professores, a gente pôde manusear os equipamentos do laboratório, a gente que planejou esse teste, mostrou a proposta para eles, e aí eles ajudaram a gente a fazer isso aí, deu bastante certo. A gente conseguiu validar nosso modelo matemático através dele, então... Modelo matemático, para quem não sabe, é um programinha onde a gente basicamente simula comportamentos físicos, né, com base em contas. Então, a gente simulou o esforço que entraria num obstáculo específico, e aí depois a gente replicou esse obstáculo num atuador hidráulico, né, tipo um macaco, e aí deu o resultado que a gente esperava, e foi bem bom isso. E a gente teve bastante suporte de todo mundo. Bem legal, a gente tem bastante contato com a parte teórica, né, onde a gente aplicou os conceitos da engenharia mesmo, a parte da física envolvida, mas também a parte da prática, onde a gente pôde ter acesso ao laboratório, aos equipamentos, e a tudo. E é isso. O que é legal, Bruno, desse projeto é que você acaba tendo uma visão de empresa antes de você chegar no mercado de trabalho, entendeu? Porque, assim, existem muitos cursos que ficam muito na teoria, e aí quando você vai trabalhar na empresa, você chega muito despreparado de como trabalho em grupo mesmo, sabe? Trabalhar em equipe e nesse projeto o que eu aprendi, assim, que eu levo para mim de maior valia é que você aprende a se virar sozinho, sabe? Então, assim, acaba que se você não botar a mão na massa e você puxar, você ser o protagonista do que você está fazendo, o negócio não sai, entendeu? Então, assim, esses aprendizados não tem na sala de aula, né? É muito difícil. Sim, e falando em aprender como se fosse uma empresa e aprendizados fora de sala de aula, por vocês terem participado desses trabalhos que exigiam soft skills, vocês acham que essas habilidades elas têm que ser aperfeiçoadas com antecedência? Rodrigo, por favor. Desculpa, com outra vivência, você perguntou? Com antecedência, tipo, já se preparar antes do mercado de trabalho, para o Ah, futuro sim. mesmo. No meu caso, por exemplo, eu estudei em Viçosa, né, numa faculdade aqui em Minas Gerais, e na minha época teve umas notícias de Viçosa, né, ninguém conhecia Viçosa, e de repente Viçosa virou a terceira melhor do Brasil, como todo mundo começou a prestar Viçosa, e eu acabou que consegui passar lá, na sorte passei lá, e fui.
Só que depois, se você parar para pensar, eu não me arrependo de ter ido nem nada, mas acabou que no final da graduação eu senti muita dificuldade em arrumar um estágio, né? Então, assim, o que a gente se prepara antes do mercado, que é o estágio, né? Que é uma fase que você já tem aquele contato com empresas, com algum emprego, né? Que seja, a gente não teve em Viçosa, né? Pouca gente conseguiu estágio na área de engenharia mecânica lá em Viçosa. Então, assim, eu tive que a minha experiência fora de aula, né, para desenvolver esses soft skills que você falou, acabou sendo nesse projeto, entendeu? E aí tem outros projetos, cada um consegue desenvolver. Empresa Júnior, eu achei ótimo também. O pessoal da Empresa Júnior também era muito profissional, sabe? Aprenderam muitas coisas assim sobre gerenciamento de projetos e pessoas também, sabe? Então, são inúmeras opções que você tem na faculdade, e aí vai de cada um, né? Escolher ter mais afinidade e mais interesse. E para você, Kazuki, você acha que é importante a gente desenvolver essas soft skills com antecedência? Ah, é sempre bom, assim, porque eu, pelo menos, não tinha muito disso antes de entrar pro Baja. Não era nenhum sem noção, mas também não era um cara muito bom em lidar com as pessoas ao meu redor. Não tinha uma boa comunicação. Tenho muito a melhorar ainda, mas sinto que melhorou bastante. E trabalhar com o pessoal é simplesmente sensacional, porque você está a todo momento tendo que trocar informação, tendo que aprender e ensinar, tendo que explicar o seu ponto de vista, tendo que se posicionar em uma discussão, tendo que dar um feedback, receber um feedback. Então, essas coisas que acontecem dentro do projeto não são coisas que acontecem no dia a dia de faculdade, né? Você não tem essa troca com o professor, onde você opina pro professor, você... Então, tipo, você tá no mesmo nível das pessoas ao seu redor e tá todo mundo querendo a mesma coisa, tá todo mundo querendo fazer o melhor projeto, tá todo mundo querendo desenvolver pessoalmente, então ajuda bastante. A gente também acaba lidando com bastante estresse, em conciliar a graduação com o projeto, véspera de competição, então você acaba tendo que trabalhar bastante a sua inteligência emocional, você não poder se estressar, saber lidar com imprevistos, saber lidar com o erro das outras pessoas, com seus próprios erros, aceitar. Tem um negócio que eles falam bastante que é errar cedo, né? Então, a gente tenta errar, mas errar bastante. Então, a gente testa bastante o carro e erra, e quebra o carro, e quebra o carro. E aí a gente aprende com o erro e conserta, mas conserta antes da competição. E essa é a grande sacada assim, que eu achei que mudou bastante do meu ponto de vista. Assim, de aceitar os erros e entender eles como uma lição e saber me comunicar melhor com as outras pessoas, saber que, tipo, nem todo mundo teve uma experiência de vida parecida com a sua, ainda mais numa faculdade onde você tem gente de todo o país, né? Então, é todo mundo muito diferente, né? Então, acaba tendo bastante divergência, né? Sim, bom, muito obrigada. E agora, antes da gente prosseguir, a Bia ela vai fazer algumas perguntas do público. Bia, por favor. Bom, estamos recebendo aqui diversas perguntas, interações, e eu selecionei algumas perguntas. A primeira vem da Lissa Ura pelo YouTube, e ela diz assim: Rodrigo, você trabalha com robôs? Na faculdade há alguma matéria de programação ou montagem de robôs? E na rotina do trabalho, o manuseio de robôs é frequente? Essa pergunta é pra mim ou é pro outro, Rodrigo? Eu não entendi. É para os dois, mas pode começar, Kazuki. Uh... a gente tem bastante matéria de... A gente tem uma matéria de programação. Eu nunca trabalhei assim com robôs, assim. O único robô que eu trabalho assim é o CNC, Comando Numérico Computadorizado, que é uma ferramenta de processo de produção, né? Onde você faz a manufatura de uma peça, né? Se vocês pesquisarem aí CNC, a gente programa no CNC e aí ele faz o perfil que a gente deseja para a peça. Essa é uma das poucas programações que eu faço, mas tem quem desenvolva mais. Se quiser dar uma olhada aí na Fênix, que é uma empresa de robôs uma extra de robôs de luta da Unicamp. Eles fazem robô para lutar. Tem a
a, a GER, que é o grupo de estudo de robótica da Unicamp também, você pode dar uma olhada. Tem bastante coisa voltada para essa área, assim. A área de controle e automação, que é integrada com a engenharia mecânica, tem bastante coisa da parte de robótica, sim. Mas na Uhum. engenharia mecânica em si, a parte de programação não é tão presente assim. Ah, entendi. E, Rodrigo, na sua rotina de trabalho, o manuseio de robôs é frequente? Sim, a gente usa bastante. Não é aquele robô que todo mundo pensa que tem aquele rostinho e sabe conversar, mas são máquinas que a gente tem que entender a lógica e faz uma espécie de programação para atender o que a gente precisa, né? Eu acho que esse mundo não tem como evitar, né? Principalmente na área da tecnologia, então cada vez mais a gente vai ter contato sim, com esse tipo de robótica, né? Ambiente. É uma matéria voltada para a parte de meio ambiente, né? Só essa? Então, a gente teve redação para engenheiros, a gente teve essas matérias assim, não muito. A gente tem direito também, Uhum. mas é bem pouco, assim. Eu não tenho muita aversão a. Eu tinha bastante no ensino médio, até que eu fiz cursinho com um amigo meu que ele era de humanas, e aí a gente estudava junto, e aí ele me ensinava humanas, eu ensinava exatas para ele. Aí a gente fazia uma troca legal, e aí acabou que a gente passou junto na facul, ele passou em Educação Física na USP, eu passei em Mecânica aqui, e aí eu parei de ter um pouco essa versão, que ele me mostrou um lado um pouco mais humano, da humana, assim. O lado não tão historinha contada, mas uma coisa mais vivenciável, assim. E aí eu comecei a gostar. Hoje em dia Uhum. eu gosto bastante, tento me informar sobre geopolítica, essas coisas, mas nada muito aprofundado. Nossa, que legal essa troca que vocês fizeram, né, durante a época de estudos, que acaba até fixando melhor, né, a matéria, explicando. Isso é uma dica que eu acho que eu tenho pra dar, assim, se você tiver um amigo, assim, que é muito seu amigo e vocês têm o mesmo objetivo, estuda junto, fica junto, troca ideia e se ajuda. O cara dormiu na aula, dá um tapa nele pra ele acordar. Não deixa o cara dormir na aula, não deixa matar a aula, fica sempre se puxando que aí dá bom. É, entendi. E, então, obrigada por terem respondido as perguntas do público, né? Eu também gostaria de ressaltar que essa live tem como intuito ajudar a Kodomo no Sono. E para doar é só acessar o link que está em nossa descrição. Então, Mia, é com você. Muito obrigada, Bia. E agora, dando continuidade à nossa entrevista, Kazuki, como foi mudar de cidade? O que você mais aprendeu durante esse período? Foi bem da hora, sim, mudar de cidade. Eu já planejava isso fazia um tempo. É, desde o ensino médio, já tinha a vontade de morar fora, assim, não por querer sair de casa, assim, não quero morar mais com meus pais e tal. Era mais um negócio de, tipo, eu queria ter mais responsabilidades e saber cuidar de mim sem ter alguém, assim, sem estar na asa dos pais, assim, eu queria não ser independente, mas poder ser, sabe? Tipo, ter as condições necessárias para isso e me desenvolver pessoalmente, desenvolver a minha individualidade, saber me virar por mim mesmo. E aí acabou que foi isso que eu fiz, então. Tanto é que na época eu nem prestei faculdade aqui em São Paulo. Só prestei as particulares, né? FEI e Mauá, mas de resto foi tudo, tipo, prestei USP São Carlos, prestei Unicamp, Bauru. Então, não queria ficar em São Paulo, não. E aí foi bem legal que realmente eu aprendi a me virar, sabe? Tipo, você não tem mais a mãe acordando pra ir pra aula, né? Você perdi algumas aulas, mas aí no final eu aprendi a me virar um pouco melhor e conciliar estudo, conciliar tarefas de casa, lavar as roupas, ajudar a cuidar da casa,
cortar grama, fazer essas coisas assim, e estudar, fazer baja. Isso é bem legal, porque cozinhar é um negócio que aprendi a fazer também, ajuda bastante, sim. Eu não vou passar tanto sufoco se um dia eu sair de casa de novo. Tudo bem que a comida da minha mãe aqui na quarentena tá ótima. Isso faz falta, faz bastante falta, assim, mas foi bem bom morar. O ensinamento que eu levo, assim, é uma coisa que me pegou bastante no começo da graduação foi que eu cheguei muito afobado, muito animado com as coisas e acabei não indo por uma república, né, que era o meu perfil. Então, a gente não tinha as mesmas características, né? As pessoas ao meu redor lá não tinham as mesmas vontades, não a mesma cultura, mas uma cultura parecida, né? Uma criação parecida, valores parecidos. Então, tipo, a gente se divergia muito e isso desgastou bastante o meu primeiro ano do ensino superior, né? Foi bem cansativo mesmo, assim, bem estressante, tipo, não por serem pessoas ruins, mas por serem pessoas muito diferentes, muito diferentes. Então, tipo, a gente não conseguia convergir muitas vezes. Então, isso estressava bastante. E isso foi em decorrência de uma escolha que eu fiz no começo do ano, sem pensar muito, sabe? Então, foi a primeira vez que alguma coisa me custou caro, assim. Uma decisão minha me custou caro e me custou bastante estresse, bastante desgaste. E aí, depois disso, eu procurei me concentrar um pouco melhor nas escolhas que eu fazia e nas coisas com as quais eu me comprometia, né? Porque eu me comprometi a morar um ano inteiro lá e eu tive que arcar com o compromisso, né? E não foi uma troca boa para nenhum dos lados, né? Mas, enfim, depois disso eu aprendi a ser mais pé no chão, mais cabeça fria, pensar com mais calma, analisar as circunstâncias. Então, se você é bicho e você está chegando na faculdade agora, você tá achando que tudo é lindo, todo mundo é legal, todo mundo. As pessoas realmente são legais, as pessoas realmente são divertidas, mas a convivência pega um pouco, sabe? Então, tenha bastante cuidado ao escolher onde você vai morar, né? Tenha bastante cuidado para saber a sua rotina no futuro, o que você planeja para você. Então, esse foi um ensinamento que eu levo bastante para mim. E, Rodrigo, como foi essa experiência fazendo faculdade em Viçosa? Quais foram os pontos positivos e os pontos negativos? Bom, eu acho que o aprendizado pessoal, assim, o crescimento pessoal é muito grande. Em Viçosa, pouca gente que estuda lá é de lá, sabe? A cidade é pequena, é basicamente uma cidade universitária, assim. Então, todo mundo que tá lá tá longe de casa, sabe? Então, não vou falar que foi fácil, eu acho que você passa por muito perrengue e você aprende muito sobre você mesmo, sabe? Algumas coisas, não tolerar outras. Eu acho que com o crescimento pessoal é algo muito legal. Para mim valeu muito a pena e acabou que eu fiz amigos para a vida, assim, porque todo mundo que está lá acaba abraçando o Viçosa e virando viçosense pelos 5, 6 anos que está ali, entendeu? Então, assim, se você não aceitar isso, eu acho que você vai ficar brigando com algo e aí não vai ser legal, sabe? Então acabou que todo mundo que estava ali, tinha um baiano, um capixaba, um mineiro, um paulista, um carioca, todo mundo falava, vamos esquecer nossas diferenças aqui culturais, porque existem, né? E vamos virar dissolvência aqui, vamos se unir, e acabou que virou uma família bem grande, assim, sabe? Então, amigos pra vida, coisa assim que eu tenho contato com eles até hoje, eu acho que, no meu caso, pra mim valeu muito a pena, sabe? E como vem pessoas do Brasil inteiro para essas faculdades, você acaba aprendendo a, tipo, lidar com pessoas que, por exemplo, você nunca tinha tido contato antes. Então, é realmente uma experiência muito enriquecedora, né? O convívio, né? Você morar junto com outras pessoas é algo bem interessante. Tenho essa experiência, é legal. Não é fácil,
mas é legal. E Kazuki, como que é o estágio na sua faculdade? Então, a gente tem um período específico, assim, bem curtinho até para fazer estágio. É uma diferença das universidades federais, né? Principalmente os cursos integrais, é que a gente não tem tanto tempo para fazer estágio, né? Durante a graduação. Bastante faculdade particular tem noturno, tem meio período, né? As públicas geralmente têm o curso integrado. Então, por exemplo, se vocês olharem aí o meu horário, né? Vai aparecer aí na tela. É, o número ali à esquerda, né, são os créditos por semestre, é o número de horas-aulas que a gente tem por dia. Então, na maioria, a gente tem acima de 20 horas-aula por dia, né, 28, 30 horas-aula dia, hora-aula semana, desculpa, e aí acaba que fica um pouco puxado de fazer estágio junto, muitas vezes nem dá, né, porque a gente acaba tendo a grade lotada, e aí fica bem difícil. Aí no final do curso, vocês podem ver que a gente tem um pouco menos de matérias, né? Tem um período um pouco maior para a gente poder estar fazendo estágio. Não é muito tempo, tem bastante gente, inclusive, que atrasa o curso para poder estagiar mais, né? Mas é, faz parte. Também, como é faculdade pública, né? Nem todo mundo consegue se manter lá, né? Pública não, é como a faculdade no interior, bastante gente não é de lá, então acaba que não consegue se manter, tem que trabalhar junto, aí acaba trazendo a graduação, então varia bastante. A gente pode escolher o número de matérias que a gente quer puxar no semestre, então a gente pode estagiar cedo, a gente pode estagiar tarde, a gente pode começar a estagiar tarde, atrasar o curso, é bastante amplo, também depende de como você tá, né? Se você tem expectativa de efetivação, varia bastante, né? Mas no geral a galera acaba se formando nos 6 anos aí para poder estagiar um pouco mais. E agora, tipo, estágio, trabalho, eles, com a quarentena e com a pandemia, eles foram mudados e... Então, Rodrigo, como que tá a adaptação do trabalho durante a quarentena? Bom, não foi fácil, tiveram acordos no caso da Fiat, a gente teve que reduzir jornada e reduzir salário também, né, consequentemente. Eu acho que a Fiat saiu muito bem, a questão de segurança e saúde, né? Eles se prepararam bastante assim para receber os funcionários que necessariamente precisariam ir. No meu caso, eu fui um deles, porque não tem como você fazer testes em casa, né? Então eu tive que voltar, já há bastante tempo que eu estou indo para a fábrica. E home office do resto da galera, assim, né? Bastante, assim, acho que uns 80% da Fiat ainda está de home office. O pessoal adaptou muito bem. Eu acho que muita gente até conseguiu aumentar o rendimento e acabou que diminuíram custos, né? Então, não tem jeito. Alguns trabalhos são necessários, precisam ir para a Fiat, mas os que não são necessários a presença física, todo mundo home office, igual vocês estão fazendo aí, virando, né? Todo mundo teve que se virar esse ano. Então, eu acho que o pessoal conseguiu se virar a ponto de manter a saúde intacta, né? A saúde como prioridade. Eu acho que todo mundo foi bem, entendeu? E em seu trabalho, Kazuki, foi muito afetado? Ah, foi bastante afetado, sim. A comunicação, no geral, é bem prejudicada pela quarentena, né? Você não tem mais o contato com as outras pessoas, contato físico, você não sabe direito as emoções que ela está sentindo, né? Você não sabe muito bem o que ela quer passar de verdade, você não tem mais o feeling da convivência, né? Então, acaba que alguns trabalhos são um pouco prejudicados, tanto em reunião quanto em, em integrações, assim, que a gente faz para quebrar um pouco o gelo, para se aproximar um pouco mais, isso acaba dificultando o trabalho em equipe, né? A gente busca sempre ter uma equipe bem unida para a gente poder sempre ter abertura um com o outro, ter
liberdade para conversar, para expressar opinião e o fato de ser online dificulta bastante essa troca assim, de informação, de emoção. A emoção faz muita diferença no trabalho também. A gente fala que engenheiro é máquina, engenheiro é não sei o que, não. Você está lidando com pessoas, faz diferença. Você vê o cara, às vezes o cara tá com a câmera desligada, faz uma diferença. Você não tá vendo, parece que você não tá falando com nada, falando com ninguém, né? Então, tipo, isso dificulta um pouco o trabalho assim da gente, essa questão da comunicação. E, né, a questão do projeto que a gente constrói, um veículo físico, foi completamente parada, né? A gente não conseguiu dar continuidade à construção do projeto, né? Mas, em contrapartida, a gente tentou desenvolver bastante a parte de teórica, né? Do BAGE, estudar bastante, estudar teoria, revisar desenho, revisar metodologias, fazer alguns treinamentos de liderança, treinamentos de relações interpessoais. A gente foi colocando outras coisas. A gente trabalhou bastante também na parte de capacitação, né? A gente está fazendo vários vídeos tutoriais, videoaulas gravadas com explicações bem elaboradas sobre os comportamentos dos componentes, realmente para facilitar no futuro as capacitações de todo mundo, porque tudo que a gente vai aprender hoje em dia é inglês, é uns livros um pouco antigos, não tem muita gente que faz conteúdo assim bom. Então a gente quis fazer um conteúdo um pouco mais voltado para o Baja em si, né? Não tem muito conteúdo off-road assim no mundo, a respeito de carro de corrida, né? Off-road tem bastante coisa de talvez máquinas agrícolas, né? Mas não tanto voltado para a parte de performance. Então a gente está tentando criar uma literaturazinha, criar alguns videozinhos que facilitam o entendimento e são bem mais direcionados para nossa aplicação, né? E fora isso, a gente também está tentando manter o convívio, né? Fazer algumas integrações, fazer reunião constantemente, trabalhar junto, fazer reunião de trabalho, mesmo que você não tá lá com o cara, você tá com o áudio ligado, a gente fica bastante tempo em call para tirar dúvida, para trocar ideia, para, por exemplo, o veterano ele trabalha em alguma coisa e aí tem um bicho que tem um pouco mais de dúvida, ele já pode tirar dúvida na hora, então isso facilita bastante. Isso era uma coisa que tinha bastante lá na oficina que a gente tinha, né? O cara tava trabalhando na mesinha, tinha uma dúvida, já perguntava pro cara que tava do lado que já era mais velho. Hoje na quarentena tem que esperar mensagem, tem que esperar responder, isso aí dificulta um pouco. Então a gente tenta sempre trabalhar em reunião de trabalho para a gente poder ter uma troca mais fluida de informação. Por mais que agora esteja mais difícil trabalhar, durante a nossa conversa, a gente demonstrou que a tecnologia está muito envolvida nesse trabalho, com robôs, com as ligações que possibilitaram até mesmo esse trabalho à distância. E, Rodrigo, como o senhor enxerga o mercado de trabalho com o avanço da tecnologia? Rodrigo? Está passando por uma evolução muito rápida, assim, Acho que travou, hein, Rodrigo? Alô? Enquanto o Rodrigo... Foi. consegue escutar agora? Aham, agora tá dando. Bom, eu acho que é inevitável, assim, né? A tecnologia vem avançando, não tem como te parar ela e no setor automotivo é a mesma coisa, né? O que antes eram feitos muitos testes físicos e empíricos, né, que a gente fala, sai testando, vê o que é melhor e era muito qualitativo, né? Esse é bom, esse é ruim, esse é mais ou menos. E agora a gente vai mais para a área computacional, numérica, não tem como você sai do bom, do ruim e vai mais pro número, né? A gente lá na Fiat acaba que está trabalhando principalmente
Eita, cortou pra mim, hein? Ah, As prévias antes de chegar no carro físico, né? No carro físico o teste é um pouco mais moroso, você demanda muito tempo de troca de componentes, vai para a pista, viaja, avalia e você consegue ganhar bastante tempo num modelo de simulação computacional, né? E aí acaba que você não, você não deixa de fazer o teste físico, você só adianta algumas coisas, algumas pré-avaliações que você consegue prever, né? É, uma pergunta mais, pessoal, aqui. Você pode falar quais são os softwares que vocês usam para simulação? Esse do vídeo em si, eu queria pedir uma ajuda para colocar o vídeo aqui. Só um minutinho. eu acho que a internet do senhor Rodrigo ela tá um pouco travada, mas enquanto isso aí, Kazuki, como você acha que a tecnologia influencia também? A gente tá indo cada vez mais a gente caminha cada vez mais para automatização dos processos, né? Os serviços manuais estão cada vez menos recorrentes, né? Então, a gente vai ter que, do meu ponto de vista, não que eu seja especialista, né? Mas cada vez mais a gente vai ter que se especializar para aprender. Não vai ter mais o cara que faz o processo em si, vai ter o cara que comanda o robô, né? Então a gente vai ter que acabar se especializando na parte de programação, na parte de manutenção. Então, é inevitável que a gente tenha que aprender programação, eletrônica, elétrica. A gente não pode se fechar só na caixa de engenharia. Lógico, a gente vai ter que aprender bem a caixa de engenharia mecânica para poder aplicar bem os conceitos, mas é importante a gente ter os atributos das outras áreas também. No âmbito da mecânica em si, hoje a gente está participando de um projeto, né, que chama H2 Challenge, não sei se já ouviu falar, Rodrigo, mas a Ballard, né, que é uma empresa alemã de, de energia, né, ela forneceu para a gente a oportunidade de participar de um desafio, onde a gente projetaria um carro híbrido movido a hidrogênio, né? E aí a gente, os melhores projetos, foi agora, EAD, né? A gente, os, as equipes do Brasil que tivessem, as top 10 equipes do Brasil que tivessem os melhores projetos de carro híbrido ganhariam o pack de hidrogênio para construir a célula onde você produz energia através do hidrogênio, a gente vai receber ela para poder construir o modelo físico. Então, eles convidaram equipes de fórmula elétrico, fórmula combustão e Baja para participar.
E foi um desenvolvimento bem legal. Eles deram um curso para a gente de eficiência energética, aproveitamento do hidrogênio, segurança, várias coisas. E é uma tecnologia, tipo, no Brasil não é muito utilizada, mas é bem legal porque a gente tem bastante oportunidade de produzir hidrogênio verde, né? A gente tem uma área bem vasta aí para extrair recursos naturais, e aí a gente consegue aproveitar bastante essa capacidade que tem o hidrogênio. Tipo, as empresas da Alemanha, do Japão, elas trabalham bastante com isso, mas elas não têm os recursos naturais necessários, né? O Brasil ele tem essa vasta gama de recursos para suprir as demandas, mas não aproveita tão bem. Então, se a gente talvez ir por esse lado assim da engenharia também pode ser bem proveitoso. Além disso, também as tecnologias de materiais também têm se desenvolvido bastante, os biomateriais, né? Tecnologia de prótese, tecnologia de osso, né? De ligas de titânio para implantes, né? Então, parte de odontologia também. Então, bastante coisa aí tá para ser desenvolvida na área de materiais também. E, senhor Rodrigo, gostaria de complementar? A minha conexão está um pouco ruim, mas só para complementar, eu acho que daqui a poucos anos a gente vai ter também bastante carros híbridos e carros elétricos, né? Isso vai acabar sendo inevitável. Então, o que antes era legal, né, ter um carro com um motor gigantão e daqui a uns anos eu não sei se vai ser mais tão legal assim, sabe? Os fãs de carro gigantões com motor gigante vão ser poucos, eu acho, né? Não sei. Então, assim, acho que a próxima geração, já a geração de vocês, vai pegar bastante essa fase já dos carros híbridos, né? E depois, em seguida, dos carros elétricos, né? Totalmente elétricos. Então, é uma tendência e daqui a 5, 10 anos já vai estar bastante evoluído, né? Nessa parte. Você acha, em termos de eficiência energética, você prefere os carros elétricos ou os híbridos, Rodrigo? Bom, eu acho que eu não sei opinar isso muito bem. A gente ainda está. Eu não trabalho com isso, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muito que desenvolver em questão de armazenamento de energia, né? Uhum. Então, por enquanto, os carros híbridos ainda têm uma vantagem, né? Então, não, e também não é só isso, né? Tem toda uma infraestrutura que o país tem que ter para receber esses carros, né? Não adianta mais ter um carro elétrico se você vai andar um pouco e não vai ter onde carregar, né? Não vai conseguir viajar com o seu carro, né? Também tem a questão da matriz energética do país, né? Não adianta nada você ter Exatamente. um carro elétrico se a matriz energética é combustível fóssil, né? Exato. Você vai ter muita perda em duas conversões de energia, né? Então, Uhum. mas acho que essa questão do armazenamento energético, eu acho que o hidrogênio se destaca, né? Porque ele pode ser Sim, sim. armazenado em cilindro e ele não é que nem uma bateria que ela vai perdendo vida útil, né? Eu acho que esse Então, caminho é bem interessante, viu? a gente, Muito, muito limpo. a gente vai estar fazendo o projeto aí do carro a hidrogênio, eu vou vir te encher o saco um pouco, pra você dar uns pitacos. Tranquilo, pode chamar assim que a gente conversa. Eu não sou o cara que entende disso não, mas às vezes a gente pode dar um pitaco aqui e ali, né? Ah, mas para entender de dinâmica veicular também eu vou querer bastante saber alguns conhecimentos aí que você tem. Essa máquina aí que você mostrou, esse simulador eu achei sensacional. Nossa senhora. O brinquedinho é legal, viu? Tem que tomar Nossa, cuidado, mas com o que você vai usar, mas o videogame é legal. nossa, uma mão na roda. E agora, para nossa última pergunta, qual conselho vocês dariam para aqueles que pensam em se tornar engenheiros mecânicos? Pode responder, Kazuki, por favor. Calma aí que eu preciso pensar um pouquinho. É uma pergunta um pouco filosófica. Uma dica é aproveitar as oportunidades que você vai ter, mas também não se afobar tanto. Um erro que eu fiz no meu primeiro ano foi querer abraçar o mundo e isso não é muito possível assim. Do meu ponto de vista, às vezes vale muito mais a pena você se focar em alguma coisa que você acredita que vai ser bom do que sair atirando para todo lado, né? Então,
antes de fazer as coisas, faz uma análise, pensa com carinho aí nas coisas que você acha que você pode desenvolver, e aí foca em uma coisa, foca. Lógico, conheça várias coisas, mas tipo, não tente se desenvolver em todos os âmbitos ao mesmo tempo, porque acaba que você não se foca em nada e não desenvolve nada, né? Tenha um foco e se divirta, porque é legal, é bem legal você entender, tenta entender o que está acontecendo. Eu acho que o que falta um pouco, talvez, é tentar enxergar as coisas que acontecem, né? A gente acha que é só conta não serve para nada, é só decorar a fórmula. Não, não. É, a fórmula ela representa um comportamento físico que acontece na vida real, ela pode ser enxergada, ela pode ser observada, ela pode ser entendida e incorporada na sua rotina. Então, tenta ver a física com outros olhos, sabe? Tenta enxergar isso de uma maneira onde te agrega e não te torna uma coisa chata, sabe? Você entender que as coisas funcionando ao seu redor, elas funcionam de um jeito e você sabe como elas funcionam e você pode aproveitar isso da melhor maneira. Tipo, é uma dica bem legal para você perder um pouco do peso do estudo, sabe? E para você, Rodrigo, que dica você pode dar para os jovens que estão pensando em cursar engenharia mecânica? Bom, acho que eu tenho duas, assim. A primeira é seja protagonista. Eu acho que você escolher para fazer, pegue e faça, não fique dependendo muito dos outros e se você tem vontade, vá lá, estuda, põe lá o que você planeja fazer daqui a 2 anos e pegue e faça, entendeu? Seja proativo e protagonista das suas vontades. A segunda, eu acho que vai mais pro lado aí que o Kazuki falou. Eu acho que o engenheiro ele acaba pegando a teoria e aplicando ela na prática. Então ele tem que ter um bom senso dele. Sempre me falavam isso na faculdade, eu não entendia por quê. Eu falei assim, nossa, mas eu estou aprendendo isso, aprendendo isso. Aí quando você vai pro mercado de trabalho, você fala assim, não, eu acho que mais vale é o bom senso. Acho que não adianta de nada você saber fazer 1 milhão de contas, ser o cara mais cabuloso lá da matemática, fazer um monte de simulação no computador, mas não ter aquele bom senso de que aquilo não vai ser aplicado, ou não vai ajudar alguém, não vai ter um fundo, né, de prática, né? Então, assim, esse balanço em teoria e prática eu acho que é o essencial para a engenharia, assim, sabe? E falta muito, falta muito. A gente vê muita loucura aí, insanidade, que o pessoal rasga dinheiro por falta de bom senso. Muito obrigada pela dica e com isso nós chegamos ao fim da nossa live. Muito obrigada ao Rodrigo e ao Kazuki pela conversa, pelas dicas, experiências e o precioso tempo que vocês doaram hoje, auxiliando diversos jovens em suas futuras escolhas profissionais. Então, para essas palavras finais, Rodrigo, gostaria de dar suas considerações? Claro, feliz demais de poder participar e talvez conseguir ajudar um pouco aí quem está na dúvida. Muito parabéns aí para vocês que estarem realizando esse projeto. Eu acho que, nossa, tanta coisa que vocês fazem, vocês estão fazendo isso, eu acho que já são diferenciados, tá? Então, feliz demais de ver isso acontecendo e fica aí meus parabéns. Nós que agradecemos. E, Kazuki, gostaria de fazer essas considerações finais também? Eu tô muito feliz de estar podendo ajudar aí no projeto da Academia do Futuro. Eu sempre gostei bastante do projeto de vocês, sempre quis participar, mas nunca consegui, nunca tive tempo tipo, condições de ir toda hora pro Nippon, né? Que era um pouco longe pra mim, mas eu sempre admirei bastante o trabalho, desde que, tipo, eu tinha meus 15, começou quando eu tinha uns 16 anos, eu queria participar, mas não consegui. Mas então fica aí minha dica aí pro pessoal que tá vendo a live, quem tiver interesse, participa, que é muito legal, vocês terem essa... Se eu tivesse participado da Academia do Futuro, eu teria entrado muito melhor na faculdade, com certeza. Eu vejo pelas pessoas que eu conheço do Nippon, assim, a molecada ela já é bem mais desenvolvida, bem mais cabeça, já sabe lidar melhor com as pessoas, muito mais do que eu sabia, né? Muito por conta desse trabalho aí que já vem sendo feito há bastante tempo aí por vocês.
E eu só queria agradecer aí pelo convite, agradecer a oportunidade e desejar boa sorte aí para quem estiver prestando vestibular. Quem quiser tirar mais dúvidas, pode me chamar, sei lá, Facebook, Instagram, é Rodrigo Kazuki, é o Facebook. Se quiser chamar os pessoal da Academia do Futuro, chama eles aí que eles passam no WhatsApp também, quiser trocar ideia, tirar uma dúvida mais pontual. E mandar um beijo aí pro meu querido amigo Ale, pediu para eu mandar um beijo para ele, safado. Um beijão para você, Ale. Ale, monitor da Cantona, maravilhoso. E pro pessoal dos vice-campeões, beijão para vocês. E pro Baixo Unicamp, com certeza. Nós que gostaríamos de agradecer, porque com certeza essa conversa ela foi muito esclarecedora. E, por fim, eu gostaria de lembrar que quem perdeu alguma parte da entrevista, que nós iremos disponibilizar esta live no YouTube com timestamps. Ou seja, na descrição do vídeo vão conter as perguntas e seu respectivo tempo, facilitando na hora de buscar aquela pergunta específica. Lembrando que nesta sexta-feira nós teremos mais um episódio do Conversando com a Academia, com o Diego Freestyle. Não percam, vai ser muito legal. E, por fim, nos sigam nas nossas redes sociais para ficarem por dentro de todos os nossos projetos e as próximas entrevistas. Curta essa live, comentem o que vocês acharam. Uma boa noite a todos e até a próxima!